Tiago, um outro assunto: membros da cúpula do governo federal serão ouvidos no inquérito das fake news. Reportagem de João Vitor Rocha. A Polícia Federal intimou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, para prestar depoimento no inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. Eles serão ouvidos sobre a live em que o presidente Jair Bolsonaro criticou o sistema eleitoral brasileiro e disse que apresentaria provas de supostas fraudes nas urnas eletrônicas. A intenção da PF é apurar qual foi a participação de Ramos e Ramagem na transmissão ao vivo no último dia 29 de julho. As oitivas serão compartilhadas com o TSE, que também investiga as críticas ao sistema eleitoral feitas na live de Bolsonaro. O presidente, inclusive, foi incluído no inquérito das fake news a pedido do TSE. O militar da reserva Eduardo Gomes da Silva, que participou da live ao lado do presidente Jair Bolsonaro, também foi intimado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Os depoimentos devem acontecer ao longo desta semana. Durante a sabatina no Senado, o procurador-geral da República, Augusto Aras, foi questionado sobre as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Nós só podemos medir qualquer tipo de ameaça, nós só podemos medir a retórica ou o discurso jurídico se nós dermos concreção a esse discurso. Fora disso, nós não temos como fazê-lo. É possível que em algumas circunstâncias nós até tenhamos indícios de fatos, nós tenhamos um fundado receio de que alguma lesão venha a ocorrer em razão de um fato previsível, inevitável, mas isso não é a regra. Nesta terça-feira, a Justiça Federal de Brasília rejeitou a denúncia da Procuradoria da República contra o jornalista Alan dos Santos por supostas ameaças e incitação ao crime contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. A juíza Poliana Martins Alves, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, argumentou que as falas de Alan dos Santos contra Barroso são apenas impropérios e bravatas, que não se configuram ameaças sólidas. A magistrada ainda diz que foram arroubos claramente impulsionados pelo momento político vivenciado. A denúncia contra o jornalista foi oferecida pelo Ministério Público Federal, que considerou os ataques fora dos limites razoáveis depois de uma investigação a pedido do próprio presidente do TSE. Eu gostaria muito de saber onde no Código Penal está tipificado o crime de espalhar fake news. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, queria saber se criticar as urnas eletrônicas de primeira geração, criadas há mais de 30 anos, que só o Brasil, Bangladesh e Butão utilizam, se isso também virou crime. Agora, veja, o presidente Bolsonaro provou que as urnas invioláveis foram violadas, num processo que corre, inclusive, na própria Polícia Federal, e que o TSE adoraria manter em sigilo. O TSE vai ser enquadrado no crime de espalhar fake news pelo próprio TSE? O presidente Jair Bolsonaro passou mais de ano prometendo apresentar provas de fraudes eleitorais, fraudes que teriam ocorrido, inclusive, no ano de 2018, quando ele próprio foi eleito presidente. O que ele fez naquela live não foi nada disso. O presidente Jair Bolsonaro não apresentou nenhuma prova de que teria havido fraude em 2018. Ele fez críticas recicladas da internet ao sistema de votação. Criticar o sistema de votação, isso é perfeitamente plausível. O que o presidente Bolsonaro está fazendo, na verdade, é outra coisa. Ele está colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro com um objetivo claro, o objetivo de colocar em dúvida e não reconhecer o resultado do ano que vem, das eleições do ano que vem, caso venha a perder. A desconfiança é a maior arma dos autoritários. Hugo Chávez fez isso com o processo eleitoral na Venezuela ao longo de anos. Eu estive lá várias vezes, acompanhei várias eleições e lembro que as pessoas, quando iam votar, elas tinham medo e desconfiavam do sistema de votação. Isso era mais importante do que qualquer fraude efetiva. Essa era a maior facilidade que o presidente Hugo Chávez tinha para manipular o resultado das eleições em seu país. É algo parecido que o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer no ano que vem.
Não, pelo amor de Deus, comparar Bolsonaro com Hugo Chávez, defendido pelo Lula, é demais. Veja, as urnas são mesmo motivo de desconfiança e uma desconfiança legítima e que não é do presidente. Não é ele que está espalhando essa desconfiança. É uma desconfiança generalizada para boa parte da população que foi a fundo nesse assunto, escutou inúmeros especialistas na área e concluiu aquilo que a Alemanha, por exemplo, na sua Suprema Corte, concluiu, que, se não tiver materialidade de voto e apuração pública, não é confiável, é um sistema de caixa preta. É um sistema que vai ser comandado e centralizado por aqueles que soltaram Lula, o tornaram elegível e que institutos fajutos de pesquisa o colocam como grande favorito, aquele que não pode sequer sair nas ruas. Aqui nos Estados Unidos, as eleições ficaram sob suspeita e isso é a maior ameaça à democracia. Milhões e milhões de pessoas votaram por correio aqui, pessoas colocaram tapumes enquanto os fiscais não podiam ter acesso ao que estava acontecendo, e eis que Joe Biden é o presidente mais popular da história dos Estados Unidos, se julgarmos pelos votos que ele recebeu. Isso é que mina a democracia a médio e longo prazo. É legítimo discutir o sistema de votação, isso foi feito e o Congresso, a Câmara dos Deputados, votou contra mudar o sistema atual. O presidente Jair Bolsonaro... Sob pressão do TSE. O presidente Jair Bolsonaro não está... e a articulação dos ministros. Constantino, você vai deixar eu falar ou vai ficar repetindo em cima da minha fala? Eu esperei você falar bastante coisa sem interromper, por favor. O sistema eleitoral não vai mudar por decisão da Câmara dos Deputados. Gostando ou não, essa é uma decisão da Casa do Povo e o presidente Jair Bolsonaro não está disposto a aceitar isso. Ele prometeu que ia aceitar, mas continua jogando a pimenta aí nessa questão. O problema todo, esse sistema tem servido ao Brasil por décadas. Serviu sem grandes problemas até agora, sim, serviu sim. O próprio Jair Bolsonaro foi eleito com esse sistema. Todos os deputados que estão lá na casa... Não foram eleitos, Constantino? Você está balançando a cabeça por quê? Foram eleitos. Estou esperando a minha hora de falar. Você tem uma postura muito autoritária. Você tem uma postura muito autoritária, ainda está acusando o presidente de autoritário. Ele está tentando colocar em questão esse sistema de votação que foi endossado agora pela Câmara dos Deputados porque ele está morrendo de medo de perder as eleições do ano que vem. Tá, agora posso falar, né? Então vamos lá. Era uma demanda. O tempo todo, poderia ter continuado falando. Eu não interrompi. Eu não podia nem mexer minha cabeça, que você. Posso falar ou não? Você que manda, você tem o poder, é o xerife. Então vamos lá. Nós tínhamos uma demanda suprapartidária de PDT, tucanos, que leram, inclusive, a tentativa de fazer uma auditoria em 2015 e não conseguiram, né? E todos esses mudaram de ideia, de repente. E aí teve uma articulação do Supremo, o mesmo que soltou Lula, o mesmo que o tornou elegível, o mesmo que persegue Bolsonaro, né, para mudar, inclusive, parlamentares da comissão ali e depois ter essa derrota que tivemos na Câmara. Veja, não é o presidente que desconfia do resultado eleitoral, não. É o povo brasileiro. Conviva com isso sem autoritarismo, por favor.